Então vamos, com esse mesmo espírito de reverência a Deus, vamos nos colocar de pé e cantar o hino de número 13. Querido Pai Celestial, é uma alegria, Senhor, nós estarmos aqui em filhos reunidos na Tua presença para engrandecer, Senhor, e bendizer o Seu santo nome. Querido Pai, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor. Estamos agradecidos a Deus porque iniciamos a semana e o Senhor esteve com cada um de nós até o presente momento. Querido Deus, viemos buscar uma bênção especial de Ti. Iniciamos a semana, mas precisamos de Ti ao nosso lado. Diversas barreiras, diversos obstáculos, também muitas felicidades passaremos no decorrer dos dias e precisamos, ó Deus, de Ti ao nosso lado, dia após dia. Muito obrigado, Pai, porque temos visitas também ao nosso meio. Preenche o coração delas, como o Senhor vem preenchendo cada um dos nossos corações aqui. Muito obrigado a Deus por tudo. Venha ser com o nosso pregador dessa noite. Traga-nos uma mensagem que nos fortaleça, para que tenhamos forças para sempre andarmos o mais perto de Ti possível. Muito obrigado a Deus por tudo. Nós agradecemos sem merecermos, mas nos méritos do Seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. Amém. Quantos aqui é bom de matemática? Quantos aqui é bom de matemática? Eu não sou bom não, viu? Mas vamos aqui pegar um cidadão, vamos fazer uma conta certa, porque para quem não é bom de matemática é fácil assim. Uma pessoa que ganha R$1.000, ele vai devolver 10% de dízimo. Quanto ele tem que devolver? R$100. Né? Vamos deixar a oferta de lado. Aí ele tem, vamos colocar, é um casal. Quanto você acha que um casal gasta por mês de mercado? Quantos? Vamos colocar R$300. Né? R$300. Sobrou? 600. Vamos colocar aqui que ele compra ali R$100 por mês. Você acha que R$100 por mês de roupa dá para o ano todo ou não? Hã? Dá? Isso, vamos lá. Marlene vende roupa e ela sabe disso. Hã? Sobrou R$500. R$500. Oi? A água, quanto gasta? Um casal gasta o quê? 40 e pouco de água, né? O mínimo? 43, né? Então, quanto sobrou? Cadê os bons? 450. A luz, vamos tirar mais 50 para a luz? 100? 350. E se ele tiver que pagar aluguel? E se ele tiver que pagar aluguel? Quanto você acha que 2 pecinhas ali e um banheirinho? Quanto sobrou? Sabe, queridos? Resumindo, tá? Você ganha R$1.000. Vamos começar aqui. Você ganha R$1.000, tá? Você devolve 10%, são R$100. E vamos supor que você, olha, eu sou pactuante e eu devolvo lá quanto? Vamos colocar 5%? 5%? De 900, tira 5%? São 45. Então você devolveu R$145. E depois você às vezes deixa ali uma ofertinha para a escola sabatina, para trazer aqui no culto. Estou te dando um exemplo. E aí você paga tudo aqui dali que você... Com quanto você ficou? Com nada.
mas aquele 145 está depositado no banco do céu, onde nem ferrugem, nem traça, nada corrói. Né? E nós teremos a oportunidade de fazê-lo agora, né? De trazer aqui a nossa oferta neste momento. Tá? Enquanto será colocado, coloque só a primeira estrofe, tá? Deste hino, e teremos aqui a oportunidade de trazer a oferta. E eu quero, antes de colocar o hino ali, eu quero ler um verso, para não ficar só nas minhas palavras, que diz assim, ó, tributai ao Senhor, Salmo 96, verso 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Ah? Então, quando nós trazemos também a nossa oferta, é uma maneira de louvar. Né? Você não tem hoje, você tem outro dia. Tá? Então, teremos a oportunidade de fazê-lo neste momento. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém? Curva sua fronte e vamos orar. Querido Deus, a nossa gratidão ao Senhor, porque em meio, às vezes, às lutas, às dificuldades, o desemprego, às vezes pode faltar alguma coisa na nossa vida, mas temos o Senhor como nosso pastor que cuida de nós. Pai querido, te agradecemos porque o Senhor sempre tem provido o nosso pão de cada dia, o nosso alimento, e nós te louvamos, Pai querido, porque aquilo que nós ganhamos é o Senhor que nos dá a capacidade para poder ganhá-lo. Abençoe a cada um aqui, aqueles que estão enfrentando uma dificuldade, quem sabe para conseguir um emprego, para poder ter o seu sustento, o sustento da sua família, que o Senhor abra uma oportunidade, uma porta. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma boa noite a todos os nossos irmãos, nossos amigos, que porventura estejam nos visitando, que se sintam bem, porque se você está aqui hoje, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma mensagem para você. E eu estive pensando, eu fui convidado pelo meu amigo ali, o irmão Gerson, eu digo que ele é um ancião-chefe, depois do irmão Luiz é o Gerson, ele é o chefe. Ele disse que não é, mas é sim. Ele me convidou para trazer uma mensagem. E eu fiquei pensando, o que eu vou trazer que a igreja já não ouviu? Você que é adventista há alguns anos, se você for parar para pensar, todos os tópicos da Bíblia já foram pregados. O que nós fazemos é o quê? Estar reestudando aquilo que já foi estudado.
Todos os tópicos, não existe nada de novo. Como Salomão diz, neste mundo não existe nada de novo. Tudo o que existe agora já existiu. De repente de uma outra forma, de uma forma parecida. E os sermões também são assim. E hoje eu trouxe um tema para vocês que é um tema corriqueiro da nossa igreja. Hoje nós estaremos meditando um pouquinho relacionado à ausência de vida, que nós chamamos de morte. E o sermão dessa noite, eu coloquei como título: Aqui jaz, mas não para sempre. Você, internauta, que está nos ouvindo, que está nos vendo pela internet, o tema da morte é um tema que intriga várias pessoas, tanto no passado como no presente, e vai continuar intrigando no futuro. Porque é um tema que nem muitos compreendem, e a grande maioria não aceita. Um pregador conta que gostava de andar em cemitérios, porque ele gostava de ler nas lápides. Quando você vai no cemitério, você vê muitas coisas escritas, palavras de saudades, palavras de esperança, esperanças às vezes infundadas, porque às vezes você vê lá na lápide que a pessoa já está no céu. E a Bíblia não valida esse tipo de frase que as pessoas colocam. E numa das lápides, segundo esse pregador, estava escrito: aqui jaz, mas não para sempre. 3 pontinhos. E embaixo tinha o complemento desse texto. Porque ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados. E juntamente com todos subiriam ao encontro de Jesus nos ares. E nós observamos que a morte ela não escolhe, como se não, hoje é o dia, hoje só vai morrer pobre, hoje não morre rico, ou hoje morre, vamos escolher por profissão, hoje vai morrer só pedreiro, amanhã vai morrer só médico, o dia do enfermeiro vai ficar por último. O enfermeiro trabalha demais, normalmente tem 2 empregos, então não dá para matar tudo de uma vez. Então a morte ela não escolhe. Ela não escolhe se é adulto, se é criança, se você já casou, se você já não casou, se seus planos já foram concretizados ou não. Para a morte não interessa. E o mais interessante, não tem como você passar a vez. Quando chegou a sua vez, é a sua vez e acabou. Não tem como você dizer assim: leva o irmão Luiz, que eu tenho muita conta para pagar esse mês. Não me leva não, leva o irmão Luiz. Não dá. Porque nós observamos que o quê? Que cada um de nós... Eu estou fazendo meu ano bíblico, e o meu ano bíblico eu estou fazendo por áudio, com o Cid Moreira. E a minha esposa escutou a história dos trabalhadores, que um trabalhou o dia todo e ganhou uma quantidade em dinheiro. E depois o outro trabalhou só o finalzinho da tarde e ganhou a mesma quantidade. E depois tem a história do filho pródigo também. Um trabalha a vida inteira com o pai e o pai não faz festa. E o outro gasta metade da herança. Vai para um lugar, torra todo o dinheiro do pai. E daí quando volta, o pai faz uma festa para ele. Minha esposa olhou para mim e disse: amor, mas o rapaz que está bravo vai estar certo. E eu comentando com ela, porque para Deus, quando a Bíblia diz o seguinte, que se uma pessoa servir a Deus 2 anos da sua vida, digamos que se converteu com 50 anos e morreu aos 52 anos, morreu fiel em Cristo, não é levado em consideração 50 anos que ele não conhecia Cristo. Mas, no entanto, a pessoa nasceu na igreja, viveu 50 anos, abandonou a Cristo com 50 anos. E nos 52 anos, fazia 2 anos que ele estava jogado no mundo, que não estava seguindo a vontade de Deus. Nós observamos que ele não morreu com Cristo. E quando você não morre com Cristo, ou quando você não descansa em Cristo, que nós vamos ver hoje, na verdade Deus é o juiz.
Mas a Bíblia ela coloca de uma forma bem clara que o quê? Deus vai julgar a cada um segundo as suas obras. E nós temos um exemplo disso onde? Quando Jesus está crucificado no Gólgota, tem um ladrão à direita e um ladrão à esquerda. Os dois não conheciam a Cristo. Os dois viveram toda a sua vida na marginalidade, fazendo o que era errado. Mas, no entanto, um diz o seguinte, o da esquerda: se tu és o Cristo, desça da cruz e se livre. E livra nós também, né? Tira nós daqui também, se você é o Cristo. E o outro do lado direito diz o seguinte, chama a atenção do outro: o que está pensando? Eu e você são um ladrão, nós estamos aqui porque merecemos estar aqui, mas este não fez nada. E olha para Cristo e diz o quê? Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus olha para aquele ladrão que passou a vida inteira errado. Não sei se foi minutos, horas, a conversão dele ali. Mas Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus deu para ele o que ele pediu. E nós vemos que o quê? O ladrão morreu. Jesus morreu antes que esse ladrão, mas não é o assunto de hoje. Esse ladrão morreu. E Jesus deu para ele a certeza da salvação. Porque ele viveu uma vida inteira longe dos caminhos de Deus. Mas quando ele conheceu, ele foi fiel naquilo que ele conhecia. E ele foi privilegiado. Mas quando nós falamos sobre morte, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, lá no comecinho. Porque é o seguinte, eu estava pensando hoje, quando nós falamos sobre morte, eu me lembro quando eu trabalhava no bombeiro, ele é socorrista, eu sou o pessoal que atende o SEAT, e eu como socorrista, que trabalhava no SEAT, eu não podia colocar no meu relatório que a vítima estava morta. Sabem por quê? Porque quem pode diagnosticar um óbito é só quem tem curso de medicina, bacharel em medicina. Se você não é médico, você não pode diagnosticar o óbito. Não interessa se é socorrista, se é enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, é o médico que faz o diagnóstico de óbito. O que nós colocávamos? Abordamos a vítima estava... A gente descrevia a cena e colocava lá. A vítima estava com ausência de pulso e respiração. Tecnicamente, quem não respira e não tem pulso, está morto. Mas a gente não podia colocar a palavra que a vítima estava em óbito. Por quê? Existe uma legislação que diz que quem faz diagnóstico de óbito é o médico. E nós observamos, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, quando nós vamos falar sobre morte, nós temos que compreender o quê? Nós temos que compreender a vida. Porque a vida é o contrário da morte. Ou a vida seria o quê? A morte seria o quê? A ausência de vida. E para nós compreendermos o que é vida, nós vamos à palavra de Deus lá no início, onde Deus criou o homem. Lá em Gênesis 2:7 diz o seguinte, acompanhem comigo aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O interessante aqui, a gente poderia ficar aqui até 6 da manhã só nesse versículo. Porque nós observamos que o quê? Quando Deus faz Adão, ele faz o quê? Ele faz do pó da terra. Ele pega o barro e faz como se fosse um boneco de barro. Mas esse boneco de barro era apenas um boneco de barro. Ele não era nada mais, nada menos do que um boneco de barro. E nós observamos o quê? Nós observamos que quando que esse boneco passou a ser uma alma vivente? Após receber de Deus o fôlego de vida. É o fôlego de vida que faz o quê? Que transforma aquele boneco de barro, que aquele boneco passa a ter ossos, tendões, artérias, veias, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, tudo.
Isso passou o quê? A partir do sopro de vida. E se você for olhar lá nos originais, quando a palavra que diz que o homem passou a ser uma alma vivente, chama-se Nefesh Hayah. É o nome lá no original que diz o quê? Que o homem passou a ser uma alma vivente. Então nós observamos que o quê? Que barro mais o poder de Deus, nós temos o quê? Nós temos uma alma vivente. E essa alma vivente é quem? Somos. Todos nós estamos aqui. Eu e você somos uma alma vivente. E a origem, ela se deu o quê? Lá no Éden. E a partir de Adão e Eva, a partir de Adão, que daí a Eva foi feita da costela de Adão, não foi feito do mesmo processo, nós descendemos de Adão e Eva e por isso estamos aqui. Mas quando nós falamos em morte, nós vemos que a Bíblia, quando fala sobre alma vivente, a Bíblia coloca como se fossem pessoas. Mas se você for olhar lá no original, o nome da palavra para pessoa está lá, Nefesh Hayah. Quer dizer o quê? Alma vivente. Levíticos 7:21 fala sobre Nefesh, se referindo a uma pessoa. Levíticos 22:11 também fala sobre Nefesh, relacionado aos escravos. Levíticos 17:15 também fala sobre Nefesh, relacionado ao homem. Que o quê? Tudo isso está relacionado a uma alma vivente, como uma pessoa. Então agora nós sabemos como que houve a origem da vida humana. E quando nós falamos sobre morte é o quê? É exatamente o contrário. Quando nós falamos sobre vida, é o quê? Pó mais o fôlego de Deus é igual a vida, alma vivente. E se nós invertermos agora, o pó menos o fôlego de vida é igual a morte. Daí tem outro nome aqui que eu não consegui pronunciar, mas existe um nome para morte. Então, a partir do momento que uma pessoa morre, a Bíblia diz que o quê? Vários personagens da Bíblia, quando estavam na velhice, estavam doentes, a Bíblia fala que alguns perdiam a visão e que eles estavam muito velhos. Chegava um momento que eles falavam o quê? Que eles expirou e morreu. Esse expirou, ele remete a lá Gênesis 2. Porque quando o homem passou a ser alma vivente, ele é como se ele inspirasse o fôlego de Deus. E quando a Bíblia diz que tal personagem expirou, é como se ele devolvesse o fôlego de Deus para Deus e descansasse no pó. E nós temos a oportunidade de ver o quê? Que a morte, ela não tem endereço. E nós vemos que a morte, a Bíblia diz que a morte, que o salário do pecado é a morte passou a todos os homens. E assim como a morte passou a todos os homens, a vida veio por um homem também, Jesus. E essa vida passou a todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Eu gostaria que você abrisse lá em Eclesiastes 12, que vem falando um pouquinho sobre esse processo. Eclesiastes. Eclesiastes 12, 7. Se alguém achar, pode ler. Então nós observamos o quê? Que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O ano passado, não sei se todos aqui lembram ou se ficaram sabendo, o meu pai ele faleceu o ano passado. E o meu pai, quando eu me converti, quando eu conheci a Cristo e eu resolvi entregar a minha vida no tanque batismal, e eu resolvi ter uma nova vida ao lado de Deus, o meu pai ele era de outra denominação religiosa. Que desde criança ele foi dessa denominação. E quando eu me converti, eu pensei, meu pai vai me tocar de casa. Porque ele era muito
ele era muito sincero naquilo que ele conhecia. Ele era católico desde sua infância. Os seus pais eram católicos. E a partir do momento que eu disse para ele que eu ia me batizar na igreja adventista do sétimo dia, que era uma igreja protestante, eu vi que ele olhou assim para mim e não falou nada. Não me advertiu, não brigou, não xingou. Mas eu, pelo que eu conhecia o meu pai, eu pensava, ele vai me mandar embora de casa. Porque eu me lembro que o meu pai era assim. Ele teve alguns maus testemunhos de pessoas que se diziam cristãos, que se diziam protestantes, se diziam crente. E o meu pai dizia assim, ó, eu vou comprar o carro do Gerson. Se o meu pai fosse comprar o carro do Gerson, e o Gerson dissesse, não, beleza, então vamos no banco, o senhor pega o dinheiro, vamos passar no cartório, eu preencho o recibo de quitação e o carro é do senhor. Se no caminho de ir para o banco, ele descobrisse que o Gerson era crente, que era protestante, acabou o negócio. Ele inventava uma desculpa e não fazia o negócio. Porque ele teve muitas decepções com pessoas que diziam crentes e davam mau testemunho. E quando meu pai, ele ficou sabendo que eu ia me tornar um cristão, que eu ia me tornar adventista, eu me lembro que ele ficou assim. Para ele foi um choque, porque ele achava que eu ia crescer e ia continuar na religião que era dele desde a infância. Mas, no entanto, eu comecei a pregar para ele. E um dia eu disse para ele o seguinte, hoje nós temos, de todas as pessoas que passaram sobre a face da terra, segundo a Bíblia, segundo Eclesiastes 12, nós observamos que o quê? Uma pessoa morre, existe apenas dois elementos, que é os mesmos dois elementos lá de Gênesis 2, que é o pó da terra e o poder de Deus. E o meu pai, ele era muito devoto de um santo, de uma santa. E ele orava para essa santa. E eu dizia para ele, pai, vou dizer uma coisa para o senhor. Talvez o senhor brigue comigo, mas eu vou falar. Eu tenho que falar, não posso ficar quieto. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. A Bíblia, aqui em Eclesiastes, diz que existe duas coisas. O senhor adora da forma que o senhor sempre aprendeu. Mas quando nós adoramos, eu vou dizer para o senhor tem duas opções. Porque todas as pessoas que morreram sobre a face da terra, existem dois elementos, com exceção de algumas, tá? Exceção de algumas. Por exemplo, Elias subiu no monte, no redemoinho. Então, é uma exceção. Moisés foi ressuscitado e Jesus tem um encontro com ele no Monte da Transfiguração. Exceção também. Mas fora alguns personagens bíblicos, a grande maioria daqueles que morreram, existe apenas duas partes. A parte que está no pó, que a Bíblia diz, que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, quando a pessoa morre, ficam apenas duas partes. A parte que é o pó da terra e a parte que voltou para Deus, que é Deus. E eu disse para o meu pai o seguinte, baseado no que a Bíblia diz, o senhor vai ter que mudar um pouquinho a forma de adorar do senhor. Ou o senhor vai orar para a terra, para o pó da terra, onde está uma parte, ou o senhor ora a Deus, que é onde está a outra parte. E por muitos anos, eu conversei com meu pai. E um belo dia eu estava morando em Pato Branco. Daí me ligaram dizendo o seguinte, olha, ontem à noite o pai se batizou. Meu pai aprendeu sobre Cristo, aprendeu sobre a verdadeira adoração, aprendeu sobre o sentido da morte e a vida após a morte, que na verdade não existe. Aprendeu o processo da ressurreição, aprendeu o processo do perdão e arrependimento e aprendeu o processo do novo nascimento. E o meu pai, lá na igreja do Jardim Clarito, em Cascavel, se batizou e entregou sua vida a Cristo. E hoje ele descansa num cemitério aqui em Curitiba, porque eu fui lá e busquei ele quando estava doente. E ele faleceu aqui. E o meu pai, ele morreu na esperança do novo nascimento, da ressurreição em Cristo.
quando ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nessa primeira ressurreição, eu tenho esperança que no meio dessas muitas pessoas, meu velho pai vai estar lá. Porque nós cremos no que a palavra de Deus diz. Tem um pastor amigo meu que ele diz o seguinte: quando Deus diz o que diz, ele queria dizer exatamente o que disse. Então quer dizer o quê? Não tem que ficar interpretando. Se a Bíblia diz o seguinte, quando fala sobre os mortos, que o pó volte ao pó e o espírito, o que era de Deus, volte a Deus. Então, que a nossa parte, que era pó, vai voltar ao pó, e o que era de Deus vai voltar a Deus. Não tem que interpretar. Olha, isso não é bem assim. É exatamente isso que Deus está dizendo. E nós observamos aqui, lá em 1 Coríntios 15, vamos até em 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15 diz o seguinte, 15 de 51 a 53, que diz o seguinte: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E nós vemos que o quê? Que a nossa vida, a Bíblia diz que a nossa vida aqui é como se fosse uma sombra, como uma planta que dá uma erva, e essa erva, ela tem o processo de crescimento, de germinação, crescimento, ela produz, ou seja, frutos, sementes, flores, e depois ela seca. E nós observamos que cada um de nós aqui, eu e você que estamos aqui, nós temos uma missão. Deus tem um trabalho para mim e para você. Que a nossa passagem por este mundo não seja em vão. Que as pessoas possam lembrar de nós, mesmo depois de descansarmos em Cristo, e possam dizer boas coisas. Porque às vezes tem gente que morre e as pessoas dizem assim, ó, já foi tarde. Por quê? Porque era uma pessoa que não tinha amor no coração. Uma pessoa que não amava o seu próximo, uma pessoa que era amargurada, que não conhecia Jesus. E a nossa missão, minha e sua, é que essas pessoas possam ter um encontro com Cristo. Que nós possamos levar a Cristo a essas pessoas, para que no coração delas também haja esperança. E que naquele grande dia nós possamos estar encontrando com os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles entes queridos, que muitas vezes nós lembramos. Eu tenho um amigo que faleceu lá em Pato Branco. E hoje eu estava na Igreja Central. Na Igreja Central não, estava lá no CCA Bom Retiro, no programa da Escola Sabatina dos professores. E o pastor fez uma atividade prática, que na hora que houve aquela atividade eu já lembrei dele. Porque sempre que havia aquela atividade, ele fazia um comentário depois, na hora do almoço. A gente sempre almoçava junto. E ele sempre pregava o Evangelho. Do jeitão dele, meio seco, meio duro. Ele não tinha muita habilidade, muito tato, como dizia o meu velho pai. Ele não arrodeava muito toco, não, ele ia direto. Entendeu? Ele ia direto. O negócio é o seguinte, a Bíblia diz isso, e é isso, e acabou. Não adianta ficar se enrolando. A forma de abordagem dele era uma forma direta. E por isso ele criou alguns inimigos também, porque tem pessoas que não querem ouvir a verdade de sopetão. E às vezes é duro você ouvir uma coisa que você está errado de sopetão. Mas, no entanto, o que? São pessoas queridas que descansaram no Senhor. E eu tenho a esperança de estar encontrando com eles no céu. Mas às vezes eu fico pensando, o meu pai morreu no Senhor.
O meu amigo lá de Pato Branco, seu Ayrton Zitkiewicz, morreu no Senhor, descansou no Senhor. Porque a Bíblia diz que quando as pessoas morrem, quando Jesus vai para ressuscitar Lázaro, o que Jesus diz? Maria, Marta, Lázaro vai ressuscitar. E elas dizem o que para ele? Ah, Senhor, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. Eles já tinham esperança da volta de Cristo, da ressurreição de todos os mortos que morreram em Cristo. E daí lá, Jesus diz para elas, Lázaro apenas dorme. Eu vou para despertá-lo. Mas já faziam 4 dias que ele tinha morrido e já cheirava mal. E nós vemos que o quê? Que a esperança da ressurreição, para aqueles que morrem em Cristo, a sua vida está selada. Porque existe oportunidade enquanto existe vida. A partir do momento que eu e você descansar, você que está nos assistindo pela internet, a partir do momento que você descansar, todas as suas oportunidades terminaram. Se você fez a vontade de Deus, se você esteve ao lado de Deus, quando Ele disser naquele grande dia, vinde bendito de meu Pai, tomar por posse e por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. E ali não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que eu e você possamos estar lá. Mas o mais importante, se você quer encontrar os seus entes queridos, que morreram em Cristo, que descansam no pó da terra, você tem que tomar a decisão. Porque para eles já estão salvos, porque morreram em Cristo. Mas se eu e você nos desviarmos do caminho do Senhor, eles vão ressuscitar e nós poderemos ficar para trás. Que Deus nos abençoe. Que eu e você possamos estar seguindo o exemplo de Cristo, quando Ele disse, todo aquele que quer vir após mim, negue-se dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé e cantar o hino de número 571. 571. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, porque nós temos ouvido, Senhor, as orientações da Tua palavra. Pois como Paulo diz, Senhor, que cada um tem na sua mente bem definido a convicção daquilo que vocês creem, que vocês seguem. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixa luz para que possamos compreender a condição daqueles que morrem, Senhor. E de principalmente, Senhor, aqueles que morrem no Senhor. Pois quando morremos, o que era de Deus volta para Deus e o que era do pó volta ao pó. E que naquele grande dia, Senhor, quando o Senhor disser, vinde benditos de meu Pai, que a igreja do sítio cercado possa estar com a cabeça levantada, com os olhos fitos no céu, aguardando o teu chamado, Senhor, para um encontro contigo eterno. Fica conosco. Nos prepara, Senhor, para aquele grande dia. Perdoa nossos muitos pecados, as nossas muitas falhas. E lava-nos, Senhor, com o sangue do Cordeiro. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.